Hoje eu vou falar de algumas estratégias de vendas que tem vários nomes. O que eu conheço é consignado, sacola e condicional. Ele é uma estratégia de venda muito usada nas cidades menores, né, onde o cliente vai até a loja ou algum boy leva a mercadoria até a casa do cliente. Porque hoje o cliente ele compra pelo desejo. Então, ele tem os seus pontos muito positivos e às vezes os seus pontos que não são tão positivos de você tirar da loja a mercadoria. Então, assim, ele tem a vantagem, né, porque você vai mandar a sacola para o cliente, criar um desejo nele, pois às vezes o cliente pede uma X mercadoria, você sabendo que tem o perfil daquele cliente, manda outra para ele estar olhando, você consegue fazer uma venda maior do que o cliente precisaria, porque ele já pensa que eu posso ficar com esse vestido, que tem um aniversário daqui a 30 dias e já está aqui mesmo, eu vou ficar. Então é uma venda que gera muito desejo, né, para o cliente. Você esperar ver sacolas com produto ali à sua disposição, dentro da sua casa, onde você vai poder experimentar com calma, olhar com os seus sapatos, os acessórios que você tem. Então hoje essa sacola, esse condicional consignado, ele tem muita vantagem. Os pontos negativos que a gente vê aí com os empresários ou com os próprios colaboradores, eu vou falar mais ou menos em dois. O primeiro é tirar a mercadoria da loja e mandar para casa do cliente, e às vezes outro cliente chegar na sua loja e querer aquela mesma mercadoria. Então é um ponto negativo, sim. Mas também você poderia estar com o produto dentro da loja, não apareceu o cliente, você está arriscando, mandando para o cliente e a venda pode ser praticamente assertiva e ser concluída. O segundo ponto que a gente vê, a irritabilidade, às vezes do empresário principalmente, é a parte do processo do consignado, né? Que ele tem que sair, tem que ter uma pessoa ou, né, que faça o condicional, ou tem várias formas que você pode fazer, tanto na caneta ali, né, uma pessoa que às vezes não tem um computador, ainda é uma empresa pequena, e a volta ter que destacar todas as coisas que vem e ligar para o cliente para resolver. Então esses processos eles têm que ser muito bem feitos, tanto na hora de você mandar o condicional como na hora de você receber o condicional. Depois você tem que dar uma resposta para o seu cliente do que ficou na casa dele, né? Então tem que ser um processo muito bem feito. Quando se tem um programa, que você tem um bip, que é mais rápido, também não é tão simples. Mesmo o bipando seja mais rápido, você também tem que fazer a conferência para ver se está certo a quantidade de peças, mercadorias, porque ela vai sair da sua empresa e ir para o seu cliente, e o seu cliente vai ter que ter a certeza de ter aquelas peças lá, né? E seu cliente depois pode ficar, você manda 10 peças e o seu cliente ficar com 5, você tem que saber que voltou 5 e depois fazer a negociação de como seria a melhor forma de pagamento. Uma dica que eu dou pela experiência e tanto hoje conhecimento também de estudos, que hoje você não precisa mandar muitas peças para o cliente, né? Porque se o cliente, se você tem uma loja que ela é calçado, por exemplo, só esse departamento, para que você mandar 10 modelos de calçado? Então basta você mandar os 5, 6 modelos para a pessoa escolher dentro daquele perfil que ela quer. Então ser mais assertivo, por quê? Isso é bom para a sua empresa, você vai tirar menos mercadoria da empresa, e bom para o cliente, para ele não ficar tão confuso e ter até às vezes preguiça de olhar aquela sacola tão grande sem muita coisa a ver do que foi pedido, do que foi combinado. Então até isso você tem que orientar os seus colaboradores na hora de fazer um consignado, um condicional, para que ele tenha um limite, para que ele tenha um limite de peças. Isso é treinamento, isso às vezes até o seu próprio programa pode limitar
um X de peças, bloqueando acima de X peças. Então, isso é muito bom para você ser mais assertivo ainda com a sua venda. Então, existem várias regras, mecanismos que você pode usar a favor e não tirar o consignado, né? Que é uma estratégia de venda bacana, né? Hoje tem várias estratégias de venda, mas ainda essa sacola condicional, ela é muito válida. Tem empresa que ela vende 70% da venda dela é pela sacola, pelo condicional, pelo consignado. Então, como você vai mexer num time que está ganhando? Então é mudar o processo, porque muitas das vezes a gente fica muito estressado pelo processo, que às vezes ele acaba não sendo bem desenhado, tanto para o funcionário, seu colaborador, e pode gerar alguns problemas. Então esse processo ele tem que ser muito bem feito, através do seu colaborador, com o seu programador, né? Se tiver um programa, como que vai ser a saída, como que vai ser a volta. Então isso é muito mais fácil você corrigir o processo do que tirar uma coisa que é um benefício para a empresa. Que se é uma empresa que ela vende bem pelo consignado, pelo condicional, você tirar um mecanismo de venda tão bom para o seu cliente por conta de processos que foram feitos e não deram certo. Tem que achar uma fórmula para se dar certo e para não ter erros. O controle de estoque é do mecanismo que ele é muito bom. Quando você tem um controle de estoque e ele é assertivo, né, 100% ali, ele já te dá uma tranquilidade de você fazer um consignado para o seu cliente, e se tiver algum erro até do cliente, porque acontece de clientes às vezes cair da sacola na hora de uma funcionária entregar, de estar debaixo da cama, e você conversar com o seu cliente, explicar as peças que foram, você vê no seu controle de estoque que realmente aquela peça também não está na loja, que essa peça foi para a casa do cliente. Então por isso que é muito importante são vários mecanismos que você tem que ter dentro da sua loja, que tem que tudo ser muito alinhado. Então o controle de estoque é uma das coisas que tem que ser muito assertiva, muito certo, muito 100% certo. Porque através dele você tem muitos dados na mão. Tem dados para você fazer compra, tem dados para você falar com o seu cliente e ter a certeza que essa peça não está dentro da sua loja, que ela pode estar dentro da casa dele, né? Nunca você dá certeza, porque se não tiver uma assinatura, você não pode cobrar esse cliente. Então, processos, nesse caso, ele é uma das ferramentas principais. Então, que você tenha um processo muito bem feito e que você passe para o seu colaborador todo esse processo, como que ele tem que ser feito, de começo, meio e fim. Como que faz o começo dele, funciona quantos dias, as regras são essenciais para esse processo, quantos dias de sacola, né, que vai ficar na casa do cliente. Isso é muito importante deixar bem claro para a sua equipe, porque muitas das vezes fica mercadoria 10, 15 dias na casa de um cliente, não que o cliente queira que fica, por falta de organização das pessoas que fazem essa sacola, né, e do próprio gestor. Porque se você é gestor, o que você tem que controlar? Quem faz o seu condicional e quem busca o seu condicional. Então você tem que ter ali um relatório, mesmo que seja caderno, tem que achar um mecanismo para que não passe de 3 dias dentro da casa de um cliente. Claro que vai acontecer exceções? Sim, vai acontecer exceções, porque as pessoas viajam e às vezes viajam de última hora e acontece, mas é em 10, uma exceção, é muito pouca, duas exceções. Então o estresse por conta do processo, ele tem que ser totalmente visto de uma maneira mais leve para o empresário, porque a venda do condicional ela é muito mais valiosa do que o próprio processo.
Então acho que vale muito a pena refletir, vale muito a pena desenhar um processo assertivo para que esse consignado dentro da sua empresa seja com regras, sem exceções, né? São regras de quantidade de peças, são regras de quantidade de dias, são regras para quem pode ser mandado esse condicional, né? Cliente que às vezes está com atraso em boleto, então tem que ter regras para a empresa não ser prejudicada. Mas desde que esse processo ele esteja praticamente já 100%, não tem uma estratégia de venda hoje no mercado, principalmente das cidades menores, mais assertiva. Porque hoje as pessoas estão correndo atrás de muita coisa, porque não é só casa, tem filhos, às vezes trabalho, então a correria faz com que ela busque essas alternativas que as empresas que têm essas alternativas saem na frente. Para se fazer um consignado mais assertivo, o que seu colaborador precisa ter, ou a sua própria empresa, né? Porque às vezes o colaborador, hoje ele pode estar com você, amanhã ele pode não estar. Dados dos clientes. Qual que é o gosto, o perfil dele, né? Que numeração que ele usa. Então, todos esses dados são imprescindíveis para você ter um cadastro bem feito na sua empresa, e na hora que você for mandar esses produtos para o cliente, ele já ser praticamente 80% da venda já está ali feita, porque você está já buscando assim acertar ao máximo, porque hoje muitos clientes já confiam tanto no seu produto, na sua empresa, que ele vai muito pelo gosto e pelos seus produtos. Então, quando se tem quando você tem um cadastro do seu cliente bem feito, um relacionamento com esse cliente, qual a cor que ele mais gosta, a marca que ele mais gosta, né? Se ele usa jeans, se não usa, numeração, enfim, várias ferramentas que você tem na mão que você pode praticamente ali conseguir, né, fazer com que o cliente às vezes acerte praticamente até um consignado praticamente inteiro. Se você conseguir ali ter todas essas informações do seu cliente que às vezes ia comprar um look, ele pode comprar até 4, porque você está oferecendo para ele um serviço assim diferenciado. Você está mandando para ele, né, na casa dele, mandando o estilo que ele gosta, as roupas o perfil que ele gosta, o calçado que ele gosta, sem sair de casa. Então ele já vai aproveitar e já tomar aquele tempo que ele tem, que é pouco, já experimentar e já finalizar com você uma venda acima do que ele compraria. Então isso é muito relevante. Com a venda também consignada, uma das coisas que a gente percebe ao longo desses anos de experiência e de estudos, se você tem um X de vendedoras e você tem uma carteira de clientes muito grande, você consegue desafogar um pouco essas vendedoras atendendo no consignado, porque a cliente, quando vai na loja, ela tem muitas vantagens do cliente na loja, mas se é uma estratégia de venda que nós estamos falando favorável, você consegue desafogar aquela vendedora, porque ela pode fazer 5 vendas no mesmo dia através de um consignado rápido, né? Ela escolhendo as peças, lançando as peças e mandando para o seu cliente. Então isso é uma das coisas que também é um benefício do consignado. Principalmente as lojas menores, que não conseguem ter tantos vendedores. Então ela consegue vender muito, tendo poucos vendedores, mas sendo assertivo também. Mandando às vezes, né, X sacolas por dia e fazendo vendas grandes pelo motivo das pessoas estarem sendo
pelo motivo das pessoas não estar indo na loja recebendo uma mercadoria mais assertiva para elas. Tem desvantagem? Sim, porque você tem que saber o limite de crédito do seu cliente, né? Porque às vezes você vai mandar 10 looks para o seu cliente, 10 calçados, enfim, 10 acessórios, o seu cliente pode, pelo limite de crédito dele, ficar com 2. Então tudo isso tem que ser muito conversado com o seu pessoal, com a sua equipe, para não deixar o cliente passar do seu limite. Então o consignado ele tem a vantagem e a desvantagem, então tem que ficar muito atenta com isso, porque o cliente está recebendo numa hora bem favorável para ele, experimentando em casa, então tem todo um clima muito favorável para ele. E o limite de crédito para ele às vezes não é tão relevante, e para a empresa sim. Então tudo isso tem que ser analisado. Evite mandar as mesmas peças outra vez. Como que você faz isso? Quando você tem um bom programa, né, você consegue olhar o que você mandou, o que você não mandou. Às vezes também até quando você coloca para um cliente, né, um X de peças, aquela peça naquele momento não foi boa para ele, mas no momento atual, pelo frio, ela já vai ser mais assertiva, pelo calor, pelo que ele quer, pela festa que ele agora no momento precisa, já também vai ser mais assertivo. Então tem as duas coisas que precisa olhar. Se mandou, às vezes não repetir, ou se já mandou, repetir pelo momento que a cliente necessita, pela festa, pelo clima. Então tem várias vantagens aí que um bom programa que faz essa captura filtra para o seu vendedor peças que já foram, peças que não foram. Isso é muito vantajoso, porque hoje dados é muito importante, né? Nós já falamos, temos falado nisso, sobre os processos e dados, a importância deles, não só para o seu vendedor, para você, para o empresário, mas até para o seu cliente. Muito cliente, ele quer saber, às vezes até o que ele ficou. Então você tendo a descrição do seu produto bem feita, você passa para ele o que ele ficou, né? O vestido da marca tal, tamanho tal. Isso é muito importante, porque aí o cliente lembra, você tem esse relacionamento, essa confiança com o cliente, a cada dia ela vai melhorar e com certeza a sua loja vai ficar mais exclusiva para esse cliente. Quando você passa essa confiança, essa credibilidade para o cliente, sabendo que dentro da sua empresa vai vir um consignado assertivo, sem problemas de ter processos errados, delimitando o limite de crédito para ele, com várias informações ali que você mesmo pode mandar resumido para o cliente, o que a empresa oferece, qual plano de pagamento. Isso tudo pode ser colocado na própria sacola. São processos que precisa ser feito igual começo, meio e fim. Como que vai ser feito, o que vai ser colocado, quais as informações que o cliente precisa saber, porque o cliente precisa saber que ele tem até X dias para entregar. Então tudo, a comunicação, ela é muito importante também na hora desse consignado. O cliente vai perceber que quando você tem esse processo, esse vendedor que ele tem autoridade para falar que realmente X peças foi, detalhar às vezes até o que se foi, ele tem autoridade para falar com o cliente cada dia mais confiar na sua empresa, sentir que ela é uma empresa organizada e que ele pode confiar que ele não vai ter problema com esse consignado, porque depois que você tem um problema às vezes com o cliente, esse cliente perde às vezes a confiança na empresa e às vezes você perde o cliente tanto de venda física, né, de ir na sua loja, como do consignado, porque ele não vai aceitar o seu produto na casa dele. Então isso tem que ser muito bem comunicado para o seu cliente, quais são as opções, como que funciona, para o seu colaborador, com o seu programador. Então isso é a comunicação fazendo com que os processos sejam positivos e que tenha resultados
mais assertivos para a empresa. Outras coisas assim, que a gente, pela experiência, por também histórias aí que a gente tem de cliente, que você tem que evitar conflitos com o cliente. Por quê? Primeiro, você mandou um consignado para ele, mesmo que às vezes ele peça esse consignado, ele está pedindo na sua empresa. Ele está confiando em você, na sua empresa, quer os seus produtos. Então fez o processo, mandou ali 10 peças e vamos fazer uma simulação. Vamos pôr 10 calçados, 5, né? Que eu falei 5 peças, 5 calçados. Ele falou que ficou com 1 e no seu relatório consta que ele ficou com 2. Então logo de imediato você não vai criar um conflito com o seu cliente. Primeiro você vai entender o que aconteceu. Falar, aqui no consignado, ele me fala que ficou 2. Vamos ver o que está acontecendo. Porque várias vezes já aconteceu do cliente deixar um separado para pensar e na hora da devolução esquecer que essa outra peça, nós estamos falando do calçado, ficou para ele pensar. Então, essa confiança, esse jogo de cintura precisa ter com o cliente. O seu colaborador, se for o seu vendedor que faz todo esse processo, que manda, que busca, que conversa com o cliente, ele ter esse jogo de cintura para não ofender o seu cliente, que hoje é o nosso principal patrimônio, é o nosso cliente. Então, depois de ter resolvido, olha, realmente eu mandei X peças, elas eram assim, assim. Às vezes você vai clareando e o cliente fala, nossa, realmente, esqueci, eu estava pensando em ficar, mas eu preciso ver qual que vai ser a forma de pagamento. Enfim, você não criou um problema com o seu cliente, resolveu sem desgaste e ele, às vezes, até por vergonha, por você ter sido tão maleável, educado na forma de tratar, aquela peça ele vai ficar. Então, de uma realmente passa para 2. Então, você tem que estar muito preparada para os erros, tanto dos seus colaboradores como dos seus clientes. Então, assim, eu falo você, gestor, você, empresário, passar isso para o seu colaborador. Que a gente tem que estar preparado para os problemas, né? Às vezes pode ter um problema com o seu colaborador de ter mandado peças erradas e pode ter problemas do cliente ter confundido, esquecido de mandar, caído, acontecido alguma coisa que não está dando certo, não está achando ainda o erro. Então, prepare-se para os problemas do consignado. Tenha essa preparação, não seja tão impulsivo na hora de resolver, resolva com tranquilidade, com autoridade, eu falo, falando. Às vezes ouvindo mais, né? Ouvindo o que o cliente precisa, né? Saber, e depois você passando como funciona o processo da sua empresa. Como que começa, que é o começo, como que é feito, se tem uma pessoa que confere. Então, quanto mais você tiver nas suas mãos dados, mais segurança você vai dar para o seu cliente, mais segurança você vai dar para os seus colaboradores e para a sua empresa não ter perca. Então, basicamente, para você ter um processo organizado, você tem que ter as regras bem claras, tanto para o seu cliente quanto para o seu colaborador. Você tem que deixar os dias, né, corretos, que vai dar a saída na loja, quantos dias vai ficar com o cliente, limites, como que funcionam os seus limites, tanto de dias como de crédito. A impressão do consignado é super importante, o cliente vir na loja, você está com o consignado impresso. A conferência dos produtos, né? Essa é muito importante, você ter conferido os produtos na saída e na volta. Isso precisa ser feito por 2 pessoas, né? Porque se sai 10 peças, tem outra pessoa conferindo que saiu 10 peças, voltou 5 peças, a pessoa conferiu que voltou 5 peças. Então, colocar um ok de uma segunda pessoa, também não só uma pessoa que fazendo o condicional, porque o erro humano, ele acontece mesmo, nem é o erro só humano, pode ser do computador, mas na hora da contagem, isso, cada vez, quando você tem mais processos certo,
que você tem uma conferência de 2 pessoas, mais assertivo você vai ser para a sua empresa, para o seu colaborador e para o seu cliente. Então, quando ele vier fechar a venda, ele já tem certeza que o processo foi feito de uma forma muito correta e passou por todos esses processos de conferência, de impressão, enfim, que as peças que estão realmente com eles são as peças que ficaram mesmo. A importância, depois que você resolveu, mandou, recebeu, tudo feito corretamente, fechar a venda. Não deixar para o outro dia, no máximo no outro dia. Por quê? Porque o cliente já está ali, se buscou o consignado, conferiu, ligou para ele já está na cabeça com tudo que ele ficou, o jeito que ele quer fazer, com aquele desejo das peças, né, que ele quer ficar mesmo. Não tem um tempo para ele pensar e às vezes devolver alguma peça. É muito rápido, esse processo tem que ser bem dinâmico, porque quanto mais rápido, mais dinâmico, ele é muito melhor para a sua empresa, para o seu vendedor e para o cliente. Já resolve, já fecha e já entra para o faturamento. Mandei 10 peças para o cliente, voltaram 8, então ficou 2 e o cliente fala que não, que ficou só uma. Como que eu faço? Como que a gente resolve esse problema que não é um problema, a gente vai dar uma solução para isso. Como que a gente resolve? Tendo um processo bem feito, você tem o consignado na sua mão, você vai explicar para o cliente qual os produtos que ficaram detalhadamente, o cliente vai estar lembrando e você vai estar resolvendo com ele amigavelmente, sem estresse. Por isso que as pessoas que faz esse processo, ela tem que estar muito tranquila para ter problemas que não são problemas, mas pessoas que vão ficar às vezes sentidas, não, mas eu devolvi, né? Ela vai bater o pé que devolveu e pode ser um erro dela. Então a gente precisa achar o erro. De quem é o erro? Então, se o erro é do cliente, tentar fazer com que o cliente lembre como que funciona, como que foi, que chegou, quantas peças foram, lembrar da mercadoria. Então isso é muito importante, deixar bem treinado, capacitado dos seus colaboradores ter esse jogo de cintura com o cliente. O cliente é o nosso maior patrimônio, então não ter um desgaste por conta de uma peça. Então espera, pede para o cliente olhar, às vezes você dá até um dia para o cliente estar verificando se não está, pode clarear para o cliente, ajudar ele a pensar, dar uma olhada no seu quarto, talvez ficou, desde que você tenha a certeza. Por isso que a certeza do processo ela é extremamente importante. Quando você tem certeza que você mandou 10 peças com 2 OKs, 2 pessoas conferiram, voltou esse condicional, voltou esse consignado, conferido que voltou 8 peças, conferido por 2 pessoas, ficou 2. Então você tem muita certeza que realmente o seu processo foi feito corretamente. Então tem alguma coisa errada aí, que pode ser com o seu cliente que esqueceu, caiu, né? Nesse translado também entre a empresa e a casa do cliente, verificar com o seu boy se não houve um problema nesse translado. Então tudo isso tem que ser bem comunicado de uma forma leve, que não gere estresse nem para o seu colaborador, nem para o seu cliente, e que as coisas funcionem da melhor maneira possível e seja resolvido. E aí, vocês fazem condicional todos os dias? É importante fazer todos os dias ou é importante não fazer alguns dias? É importante não fazer alguns dias. Por quê? Na sexta-feira já é um dia que melhora o fluxo de pessoas. Então o consignado ele é bom até na quinta-feira. Na quinta-feira você já se busca esses consignados, já vai se resolvendo, fechando as vendas. E a sexta-feira você já organiza a sua empresa, a loja, para receber o seu cliente na sexta e no sábado. É bom de estar seu estoque organizado dentro da sua empresa, sua loja física, para você receber o seu cliente
e mostrar todas as mercadorias que você tem e não perder venda por conta do consignado. Tem algumas estratégias que a gente usa, por exemplo, se o cliente está muito indeciso de levar aquele look, porque ele tem uma sandália, não sabe se vai combinar, que tem um acessório, né, ou vice-versa, né? Às vezes é o calçado que ele quer levar, mas não sabe se o look vai combinar. Deixa esse cliente levar esse consignado, facilite a vida do cliente, porque você facilitando a vida do cliente, você vai facilitar às vezes a sua venda. Você tem que ter sempre cuidado com o crédito, né? O cuidado dos dias, né? Que a gente acabou de falar sobre os dias, né? Que é muito bom você determinar os dias de consignados e deixar a loja abastecida a partir de quinta-feira, quinta, sexta e sábado. Ela já está abastecida para você receber os clientes na loja e depois no finalzinho do sábado o cliente também ter o final de semana para ele estar aproveitando, para experimentar, para facilitar a vida dele. Olha, eu te convido a participar dia 23 de janeiro às 8 horas de um workshop online falando sobre a importância dos eventos dentro da sua loja. Acesse o link abaixo desse vídeo e se inscreva. Vai ser gratuito, não perca essa oportunidade. Dia 23 de janeiro, às 8 horas, workshop online sobre a importância de eventos dentro da sua loja.